Você pediu nos comentários. Então, falaremos sobre mais 5 orixás, suas funções, suas atribuições, tudo nesse vídeo. Bora pro vídeo! Um salve com muita alegria, família Maniboa! Esse aqui é o canal que fala de Umbanda e espiritualidade do jeito que você gosta. E é um canal de religião, então nesse momento eu peço a todos os orixás que derramem sobre você que assiste esse vídeo todo o seu axé, que o mal seja quebrado e caia por terra, e que durante toda a nossa reunião virtual, que você receba todas as energias para restaurar o seu equilíbrio, a sua felicidade e a sua prosperidade. É assim que funciona. Eu sou o sacerdote de Umbanda e te abençoo. E você me agradece com o carinho de sempre, né? Com essa audiência de sempre de vocês. Só temos gratidão. E galera, esse tema, funções, atribuições dos orixás, gerou muito mais burburinho, mais engajamento do que nós imaginávamos. No primeiro vídeo nós falamos de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã e Iemanjá. E se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo, tô deixando um card aqui em cima, ó. Clica aqui em cima, não se preocupa, não vai sair desse vídeo. Clica aqui nesse card aqui de cima, esse vídeo vai entrar na fila. Logo que esse vídeo acabar, esse vídeo vai iniciar para você ficar entendendo, compreendendo a função de todos os orixás. E hoje nós vamos falar de Oxum, Nanamburuquê, Obaluayê, Ibeji e Exu. Então me conta nos comentários, né? Coloca. Ô pessoal, escreve nos comentários aí. Se você é filho desses orixás, se você é filho de Oxum, tem Oxum na coroa, Obaluayê, Nanã, Ibeji, se Exu está na sua coroa, coloca nos comentários. Fala se você já recebeu alguma bênção específica desses orixás. É super importante para a família, a equipe está lendo e eu também estou lendo e dando like em tudo. Me fala se você recebeu alguma bênção desses orixás. Será que Nanã já te livrou da morte? Será que o Obaluayê curou você de alguma doença? Oxum já te valeu no momento difícil? Trouxe ouro para você ou trouxe o grande amor da sua vida? Ibeji realmente melhorou a vida na sua casa? Achou alguma coisa para você? Ibeji também trouxe energia? Ou será que foi Exu que colocou uma energia em movimento ou te livrou do mal? Coloca nos comentários. A família agradece porque nós estamos trocando ideias. A equipe está lendo e eu também estou lendo e dando like em tudo. Agora só uma curiosidade que eu só percebi depois que eu assisti o primeiro vídeo, depois de editado. É que eu já havia dito que eu não fiz uma ordem racional, não tem uma lógica na ordem dos orixás que eu escolhi. Mas depois acabou separando os vídeos, né? De forma que o vídeo começou com Oxalá e termina com Iemanjá, que é o princípio masculino da vida e o princípio feminino da vida. No meio, entre esse Oxalá e Iemanjá, estão todos os orixás guerreiros, né? Ogum, Oxóssi, Xangô e Iansã, que são os 4 grandes orixás guerreiros da nossa religião. Isso me chamou muita atenção, porque nesse vídeo aqui, a gente vai falar de orixás que não são propriamente guerreiros, mas isso não significa que o poder deles seja menor ou menos importante por causa disso. Até por um determinado ponto de vista é exatamente o contrário. Eles têm um poder tão grandioso, né, tão gigantesco, e eles conseguem transformar, movimentar, elevar. Eles fazem tudo isso sem necessidade nem de luta, nem de guerra. Mas vamos direto ao assunto. Vamos começar por uma orixá muito querida, a nossa Oxum. Para mim, eu já quero falar que estava sendo muito gostoso fazer esses vídeos, porque esse é um tema que eu tive que estudar exaustivamente na minha vida para se tornar professor, para compreender muita coisa. Poxa, né? Agora eu vou começar falando de Oxum. Oxum eu considero, Oxum não está na minha coroa, mas eu considero sim Oxum como uma madrinha. Oxum já me abençoou muito na minha vida. Oxum é considerada a deusa do amor, da beleza, da doçura e do ouro. Tudo que você quiser resolver com conversa, com debate, na ideia, sem briga, sem conflito, pedimos ao Oxum. Até porque, eu vou falar isso algumas vezes aqui, Oxum é a orixá da estratégia, da sagacidade, da astúcia. A gente já vai falar mais sobre isso. Oxum é filha de Iemanjá, né?
E ela divide com sua mãe o dom da vida. Iemanjá gera a vida. Oxum sustenta esta vida. Então, assim, por isso que até pela visão de Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Iemanjá e Oxum dividem uma linha da Umbanda, tá? Porque seria uma linha de vida. Iemanjá criando, Oxum sustentando. E como Oxum é a orixá das cachoeiras, né? Tem uma coisa que pouca gente entende, né? Sempre que você tem uma queda d'água, é nítido que existe muito mais vida aquática na parte de baixo da cachoeira do que na parte de cima. E isso tem uma explicação. Porque a cachoeira, né? A água, quando ela cai, ela se oxigena. A água ela recebe mais oxigênio nesta queda. E quando ela chega lá embaixo, ela está mais oxigenada, está mais própria para a vida. E é interessante a gente falar que Oxum sustenta a vida, que quando isso foi dito, não existiam esses entendimentos, né, de oxigenação de água, mas já se falava que Oxum sustentava a vida, que ela fortalecia a vida que foi gerada por Iemanjá. E fica essa curiosidade para você. Uma outra curiosidade de Oxum, ela é conhecida como a orixá que cura através da água fria, da água da cachoeira, que normalmente são águas mesmo mais frias. Oxum também é conhecida como a Senhora da Fecundidade. Isso é uma coisa muito, muito importante de se dizer. Eu já falei no outro vídeo que pouca gente entendia que Ogum também foi considerado, em um certo tempo da história, por um certo grupo de pessoas como o orixá da agricultura, e eu expliquei isso no outro vídeo. Agora eu vou falar também que existem muitos grupos, né? Alguns reinos iorubás, onde ninguém plantava, ninguém semeava o solo, ninguém fazia só lavoura antes de render oferendas a Oxum, porque sem ela a semente, o grão não germinaria, porque cabe a ela a fecundidade. Mas isso vai mais além, gente. A Oxum cabe a fecundidade de absolutamente tudo, desde a fecundidade do solo, de uma mulher que quer engravidar, e até mesmo a fecundidade de ideias, né? Porque para uma ideia sair apenas um pensamento e passar para um projeto real, ela precisa ser gerada, concebida, fecundada. E até isso cabe a Oxum. Existe inclusive uma lenda que fala que os orixás foram decidir coisas importantes e não convidaram Oxum. E nada que eles tentavam decidir conseguia descer ao planeta Terra, né? Eles não conseguiam concretizar nada, porque a força de fecundidade de Oxum, de fecundar ideias e projetos, não estava presente. Só para a gente entender como é importante esse aspecto de Oxum. Eu já falei também no outro vídeo que Iemanjá seria responsável por fecundar o óvulo de uma mulher no momento da criação de um bebê, né? De um feto, né? Que vai ser gerado na barriga da mulher. E Iemanjá é responsável por essa geração. Mas toda a gravidez de uma mulher, ela é abençoada e cuidada por Oxum. Oxum também cuida das crianças. Outra coisa interessante, a hora do parto é de Iemanjá. Logo depois do parto, a criança passa a ser cuidada por Oxum. E Oxum vai cuidar dessa criança até que ela comece a andar e falar. Depois disso, é outro orixá que vai cuidar. Oxum é a deusa do amor, a orixá do amor. Ela rege, sim, o amor entre duas pessoas, como ela rege também esse amor incondicional por todos os seres humanos, por toda a humanidade, também é regido por ela. Ela é também considerada como a senhora do mel. Então tudo aquilo que adoça a nossa boca, né, também é ligado a Oxum. Existem algumas bênçãos em alguns lugares, principalmente bênçãos de crianças, que se costuma pôr um bocadinho de mel na boca da criança para receber uma bênção de Oxum. Oxum é sincretizada com Nossa Senhora da Imaculada Conceição e também com Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, né? A gente fala só Nossa Senhora da Aparecida e esquece que ela também é Imaculada Conceição Aparecida. E também ela se sincretiza com Santa Saracali. E muitos ciganos que eu estou falando, não ciganos apenas espirituais, mas ciganos, grupo de ciganos que cultuam também Nossa Senhora da Aparecida e acabam cultuando Oxum direta e indiretamente por essa associação com Santa Sara, porque Santa Sara era uma santa negra e a imagem de Nossa Senhora Aparecida mostra também uma mãe negra. Então, por isso aconteceu esse sincretismo. As profissões ligadas ao Oxum são psicologia, estética,
culinária em todos os seus níveis e tudo que for ligado a crianças. Amor, beleza, astúcia, estratégia, fortalecimento da vida são termos associados a esta orixá. Vamos falar de Nanã Buruquê. Eu tenho muita alegria em falar de Nanã Buruquê, porque eu percebo que tem muito terreiro, entre aspas, aí, matando Nanã, né? Deixando de cultuar Nanã, dizendo que Nanã não é importante, que Nanã não está na coroa das pessoas. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Mas vamos lá. Nanã é a senhora dos pântanos e dos mangues. Nanã está presente no lodo, no barro, ou seja, a beira do rio é seu domínio, como o fundo dos rios também. Nanã foi uma orixá que foi concebida, criada no momento da criação do planeta. Quando Oxalá separava as águas das terras, ali nasceu Nanã Buruquê. Nanã assistiu tanto o nascimento quanto o desenvolvimento da humanidade. E foi ela, com o seu barro, com o seu lodo, que deu desde os primeiros solos férteis para o homem plantar, como todos os primeiros utensílios, desde jarros, utensílios de cozinha, utensílios em geral que o ser humano usava naquela época primitiva, foram dadas pelo barro de Nanã. Tudo era feito de barro, até mesmo as casas. Então Nanã tem uma importância muito grande nesse início da humanidade. Nanã observa a humanidade desde que ela foi criada. Então ela observa que existem problemas que se repetem, mudam-se as épocas, mas os problemas permanecem os mesmos. Mudam-se a tecnologia, muda a condição de vida, mas o problema continua o mesmo. Nós dizemos que Nanã é a memória ancestral, ela que lembra de tudo. E quando você tem um problema que não consegue resolver, de difícil solução, você faz uma firmeza e pede a Nanã Buruquê, que ela sabe que esse problema alguém na história da humanidade já passou e ela conhece a resposta, como aquela pessoa resolveu aquele problema, para ela ajudar você a resolver o seu. É considerada a mais velha dos orixás e também é conhecida como a vovó das religiões de matriz africana. É Nanã que oferece o barro também, que é o grande elemento dela, para que Oxalá possa moldar o corpo físico. Então os nossos corpos físicos são feitos de barro, né? E depois é feito o sopro da vida para que nós tomemos vida. Essa é uma questão mitológica, tá, gente? Então Nanã dá o barro para fazer o corpo físico dos homens e das mulheres, e depois, quando morremos, ela quer a sua matéria-prima de volta. E é por isso que enterramos. O conceito de enterrar as pessoas significa que nós estamos devolvendo a matéria-prima que Nanã deu para nós criarmos o nosso corpo para viver essa encarnação. Olha que coisa doida, né? Quando um espírito vai reencarnar, ele tem uma forma adulta. Então ele precisa perder esta forma para ser colocado no óvulo fecundado de sua mãe. O orixá que faz isso é Nanã. Nanã abraça o espírito até que ele perca a sua forma e vire apenas uma bolinha de energia, onde ela conecta ao óvulo fecundado da mãe, para que aquele novo corpo físico seja gerado e o espírito assuma aquela nova forma. E tem uma coisa muito importante: Nanã Buruquê é a única orixá que consegue afastar Iku, que é considerado a morte entre o povo iorubá. Inclusive, eu já tive, na época da nossa pandemia, que foi bem terrível, né? Tem a situação de uma pessoa que estava em um caso muito crítico e desenganado pelos médicos. Eu fiz uma oferenda para Nanã, e eu tenho certeza que essa pessoa foi salva pelo axé de Nanã Buruquê. Senhora de todos os feitiços, considerada a grande velha feiticeira, consegue quebrar qualquer demanda. E ela também é o esteio moral, ela que exige das pessoas uma conduta reta, de honestidade, de trabalho, de seriedade, de compromisso e de dedicação. Cuida de mulheres sofridas e abandonadas, viúvas e idosas. A agricultura é uma profissão que está muito ligada a Nanã Buruquê. E todas essas profissões que exigem muita força física também estão ligadas a ela. Até porque Nanã concede a seus filhos, né? Quem tem Nanã na coroa normalmente tem uma força física muito acima do normal.
Nanã foi a primeira orixá a se comunicar com as almas, a se comunicar com os mortos. E por isso ela é extremamente importante para o desenvolvimento mediúnico, para essa nossa comunicação com os nossos guias, que são espíritos desencarnados. Então ela é a grande regente da mediunidade. Ancestralidade, sabedoria, correção no sentido de honestidade, de seriedade, magia, força contra a morte, mediunidade são alguns dos termos que podemos ligar à nossa amada vovó Nanã Buruque. Agora vamos para Obaluaê. Obaluaê era conhecido originalmente entre os iorubás como o orixá da varíola e da pestilência, das doenças contagiosas. Mas eu posso te garantir que Obaluaê é muito mais que isso. Ele é conhecido principalmente por dois nomes. Ele é conhecido por Obaluaê, Omulu, Chapanã, Sapatá, ou Chapatá, como alguns falam. Mas, né, vamos pegar os dois principais nomes, né? Obaluaê, que a gente pode ter, alguns falam Obaluaiê, e não está errado, que significa Rei, Senhor da Terra. Uma coisa interessante isso. E o termo Omulu significa filho do Senhor. Então, filho daquele que é mais poderoso ainda, que é tão poderoso quanto o seu pai, quanto o seu Senhor. Lembrando que o Obaluaê está ligado à forma do orixá mais novo, viajante e curador. E Omulu está ligado mais ao orixá mais velho, aquele que entrou no limbo, no plano astral inferior ou no inferno, como preferir, dominou todas as mirongas, todas as feitiçarias, todas as energias desse plano. Tanto o termo Obaluaê quanto o termo Omulu pode ser utilizado para designar o chefe do cemitério. Suas vestes são feitas de palha, que cobrem seu corpo e seu rosto. Em algumas lendas iorubás, dizem que essa roupa existe para esconder as suas deformidades causadas pelas doenças que ele carrega no corpo. Em outras lendas, dizem que essa veste existe para esconder a sua luz, pois seria o mais radiante de todos os orixás. É o senhor da transmutação, da transformação. Pode transformar qualquer coisa ruim em algo bom. Transforma a doença em saúde, o medo em coragem, a fraqueza em força, o mal em bem, a vida em morte. Lembrando que a morte é uma transformação para o espírito que deixa a vida física para retornar à vida espiritual. E ele é considerado o mais temido de todos os orixás, principalmente pelos espíritos negativos e inferiores, por seu gigantesco poder. Porque a Omulu, ou a Obaluaê, como preferir, ele é o único que tem o poder de remover a forma de um espírito. De pegar um espírito, remover sua forma e transformar numa bola de energia, uma coisa que ele herdou de sua mãe biológica, Nanã Buruque. Então, ele consegue fazer isso com os espíritos. Um espírito negativo, ele tiraria a forma. Muita gente gosta de falar que o espírito viraria um ovoide, uma bolinha de energia que ele cola no teto de sua caverna. E ali o espírito, sem poder se mexer, nem se comunicar, ele fica em reflexão contínua por 200, 300, 500 anos, até que o Mulu, ou Obaluaê, decida dar a ele uma nova oportunidade de reencarnação. Tudo para que esse espírito consiga sair do caminho do mal e volte ao caminho do acerto. É o chefe do cemitério, como já falamos, que é considerada a calunga pequena, a morada de espíritos, mas uma moradinha menor, né? Que isso é uma coisa que ele herdou de sua mãe adotiva, Iemanjá. Dentro do cemitério, ele tem plenos poderes. É também conhecido como regente da linha das almas e regente da linha dos pretos velhos. Cura física, mental, espiritual, emocional. Transformação, transmutação, aquele que aprende com os erros do passado, que aprende com as experiências do passado e até mesmo a evolução, que é uma transformação de estágios, né? Tudo isso está associado ao Obaluaê. Também pedimos ao Obaluaê a proteção contra todo e qualquer tipo de mal, porque ele tem esse poder muito grande contra os espíritos negativos. Os espíritos negativos temem o Obaluaê. E agora, Ibeji. Ibeji representam os orixás gêmeos e crianças, filhos de Xangô e de Yansan. Provavelmente um dos orixás mais esquecidos, menosprezados e
pouco cultuados do nosso panteão. Mas a força de Ibeji é extremamente poderosa e muito necessária. Ibeji rege tudo que é duplo, tudo que se inicia. Olha ali, tudo que se inicia desde uma criança até uma casa nova, um trabalho novo, um projeto novo, tudo que se inicia é regido por eles. Também são curadores, né? E são experts em resolver casos difíceis que você precisa de velocidade, de agilidade para ser conseguido. E só para a gente entender o poder desses orixás crianças, para ver como eles eram tratados, pensados pelos antigos iorubás, existem duas lendas que dizem muito o poder dos Ibejis. Num determinado momento, Iku, a morte, estava levando as pessoas antes da hora. Iku tinha perdido um pouco a noção e começou a levar todo mundo, matar todo mundo antes da hora, e as pessoas começaram a morrer inadvertidamente, sem ter chegado sua hora, o que causou grande preocupação ao rei Xangô, e que mandou seus grandes feiticeiros, oraculistas, tentar achar uma solução, e ninguém encontrava uma forma de deter Iku ou de trazê-lo novamente à consciência, né? E os meninos, os filhos de Xangô e de Yansan, os príncipes Ibejis, falou para o outro: olha, vamos a gente fazer alguma coisa, né? Porque o pai não está conseguindo fazer muita coisa. E eles tinham um tambor mágico que tinha sido, Iemanjá tinha dado para os meninos um tambor mágico, que quando eles tocavam o tambor, as pessoas dançavam. Então o que eles fizeram? Eles foram pro bosque e ficaram esperando Iku passar. Quando Iku começou a passar, eles falaram assim: Iku, pare de matar as pessoas, isso não se deve fazer. Só que um dos irmãos ficou escondido. Eles eram gêmeos, né? Gêmeos idênticos. Iku falou: não, eu vou fazer tudo o que eu acho que eu tenho que fazer, ninguém tem que falar o que eu tenho que fazer. Ah, é? Então os meninos começaram a tocar o tambor, né? E a morte começou a dançar. Ele falou: para com isso. E a morte não parava de dançar. E o menino não parava de tocar, e a morte dançando. Só que foi passando muitas horas e a morte foi ficando muito cansada. Conforme um dos irmãos cansava, para eles não pararem de tocar o tambor, eles trocavam de lugar sem que a morte percebesse, né? O irmão que estava descansado pegava o tambor, começava a tocar, e o outro se escondia. E Iku achava que era sempre o mesmo menino tocando. E começou a implorar para ele que fazia qualquer coisa para ele parar de tocar, porque ela não aguentava mais dançar. E o menino falou assim: prometa que você nunca mais vai matar quem não precisa ser levado. Você não vai levar mais ninguém que não precisa ser levado. E a morte concorda. E assim eles resolvem esse grande problema do reino. Uma outra situação é quando uma seca gigantesca que teve na Yorubalândia, principalmente no reino de Oió, reino de Xangô. E não se conseguia água de forma nenhuma, não se conseguiam poços de água, os rios estavam secos. E os meninos começaram assim, conversando, brincando no fundo do palácio, falaram assim: ah, vamos ajudar eles, vamos cavar um buraco aqui para a gente achar água, para a gente ajudar as pessoas que estão sem água. Né? E todo mundo achou engraçado, porque eram duas crianças falando. E os meninos, com os brinquedos dele, começaram a cavar no terreno, no fundo do palácio, e acharam uma fonte de água perene, que salvou todo o reino de Oió. Inclusive esse termo, né? Água em Yorubá é Omi. Então, quando você fala, às vezes eu escuto as pessoas falando Omi Ibeji, Omi Ere, tá ligado a isso, a essa lembrança deles terem salvado toda a população, todo o povo, né? Isso mostra que para eles não existe impossível, não existe nada que não seja possível de ser feito. Então, se você tem um pedido que você considera muito difícil, muito impossível, pede para as Ibejis e promete, põe doce. Eles querem os docinhos, a água de bolinhas, que são os refrigerantes, quer um suquinho, um brinquedinho, tira os doces do papel, por favor. Coloca para eles todas as semanas e faz os seus pedidos, que os Erês, os Ibejis, os filhos, crianças e gêmeos de Xangô e Yansan vão te ajudar. Como eu disse, Oxum cuida das crianças enquanto são bebês, enquanto não andam e não falam. Depois que as crianças começam a andar e falar, quem cuida dessas crianças são os Ibejis. Os Ibejis protegem contra acidentes domésticos, encontram qualquer tipo de coisa, por mais perdida que esteja, e eles recebem qualquer tipo de pedido, tá, gente? Claro que você não vai fazer um pedido negativo para os Ibejis, é óbvio. Faz desde que seja um pedido para o bem, eles recebem qualquer tipo de pedido, desde que os pedidos sejam acompanhados das ofertas e dos doces que eles tanto gostam. A questão da cura, que está associado muito a Ibeji, está ligado muito aos santos que são sincretizados com eles, né? São Cosme e São Damião eram médicos e gêmeos, e eram curadores e tinham o costume de
curar as crianças. Quando curavam uma criança, eles davam uma balinha para essa criança, um docinho para ela. Então, por isso criou-se o sincretismo. Tem até mais história, mas não dá para contar nesse vídeo de hoje. Energia, disposição, saúde, agilidade, cura e proteção são palavras ligadas aos IBGs. Pessoal, chegou até aqui, tá gostando do vídeo? A gente vai falar sobre Orixá e Exu agora. Deixe esse like, fortalece o nosso trabalho, não custa nada para você e para nós é uma grande recompensa. Preciso do seu like, tenho certeza que posso contar com esse carinho da sua parte. Mas agora sim, Orixá Exu, o mais desconhecido e desrespeitado de todos os orixás. Nossa, tem gente que vai ficar chocada com essa minha afirmação. Pessoal, eu falo desconhecido porque eu que andei muitos, acho que passa de centenas de terreiros que eu já conheci, o que eu conheci de terreiro que não cultua o Orixá Exu, parece até brincadeira. Eu falo que ele é desconhecido por este motivo. A outra coisa que eu falo que ele é desrespeitado, porque todo mundo, por menor que seja, todo mundo é muita gente, né, gente? Não existe o todo mundo. Muita gente ainda associa Exu com coisas ruins, pesadas e negativas. Associa Exu ao demônio e isso não é, mas nem de longe, verdade. Essa demonização é histórica, gente. Essa coisa de demonizar, associar Exu ao demônio é uma coisa muito histórica. Eu já gravei vídeos no canal falando sobre isso. Veja lá a verdade sobre o Orixá Exu. Eu acho que você encontra esse vídeo, um vídeo do ano passado, um vídeo muito bacana, muito assistido, tá? Vale muito a pena. Vou pedir para a Lorena deixar esse card aqui da verdade sobre Exu, aqui que ninguém fala, que eu vou deixar aqui para você assistir, para você entender. Mas essa demonização sempre existiu desde as terras de Yorubás. Não é uma coisa só do Brasil. Brasil, isso só se intensificou. Mas eu acho que o que realmente atrapalha tudo é que o nome do orixá é Exu e o nome da entidade é Exu. E infelizmente, posso falar pela nossa religião de Umbanda, as pessoas confundem o que é orixá com o que é entidade. Então eles pensam que Tranca-Rua é um orixá e não é. Tranca-Rua é uma entidade, Caveira, Tranca-Rua, Marabô, como qualquer pombagira, Maria Padilha, Maria Mulambo, Rosa Caveira, todos, Sete Saias, todos esses nomes são entidades. Orixá é uma energia divina fundamental para a vida no planeta Terra. O Orixá Exu é mais uma das forças, assim como Xangô é uma força, Iemanjá é uma força, Iansã é uma força, Ogum é uma força e assim por diante. Então é fundamental separarmos o Orixá Exu e as entidades Exu. Só para você ter uma ideia, no Tufra existe sim, no meu assentamento, uma parte somente para o Orixá Exu e a outra para o seu capa, para assim a Betânia, que são os guardiões da casa, e todos os Exus e pombagiras. É separado, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E muita gente não cultua o Orixá Exu por confundir o orixá com a entidade. E Exu tem dois atributos extremamente importantes, fora os outros que eu ainda vou falar. É o guardião do axé. Olha, gente, isso é tão importante e fundamental. Se você não entender isso, não adianta nem continuar assistindo esse vídeo, porque Exu é o guardião do axé. Sem Exu não existe energia. Sem Exu não existe axé de Oxalá, de Xangô, de Iansã, de Iemanjá, de Oxum, de Obaluai. Não existe. Porque é ele que é o guardião do axé. É ele que permite, é ele que libera, é ele que coloca energia em movimento, é ele que coloca o axé em circulação. E a segunda coisa extremamente importante, Exu é o orixá mensageiro. E isso também é... Puxa, isso é tão... A pessoa fala, é que entrega recadinho. Não, cidadão, é muito maior do que isso. O orixá mensageiro, numa primeira ideia, é aquele que recolhe os pedidos de nós aqui encarnados no planeta Terra, no plano terreno, e leva a Aruanda, ao Orum, aos orixás, aos outros orixás, e ele espera a determinação desses orixás e traz a resposta até o planeta Terra. Eu peço a Xangô
para vencer um processo na justiça. É Exu quem leva o meu pedido até Xangô. Xangô determina, vamos supor que Xangô determine que sim, ele merece ganhar, é justo que ele ganhe. Exu traz essa determinação de Xangô e aplica no planeta Terra para que eu ganhe o processo. Da mesma forma, eu estou numa situação financeira muito difícil e eu peço a mamãe Oxum que me dê um pouco do seu ouro. E Exu leva esse pedido até Oxum, e Oxum por algum motivo determina que ele merece, mas merece pouco. Então é Exu quem desce ao plano terreno e aplica aquela decisão para que você receba aquele pouquinho de ouro que te cabe. Então é importante que nessa brincadeira ele conecta o material com o espiritual, a terra com o céu, o Aie com o Orum, e isso é importantíssimo, porque sem Exu, nada que é do espiritual consegue interagir no plano material. Se você não entender isso, nós estamos com um problema. Coloca, fixa na sua cabeça, é Exu que coloca a energia em movimento, o axé em movimento, conecta o material com o espiritual, coloca tudo em movimento para o benefício de todas as pessoas. Exu gosta de tudo, mas odeia excessos. Todo mundo acha que Exu, tudo que o mundo bebe até cair, tá ligado? Exu, a pessoa é casado e tem 3 amantes, tá ligado? Exu, não, de forma nenhuma. Exu ele gosta de tudo, mas não gosta de excessos. Por exemplo, Exu gosta de festar, gosta de comer, gosta de beber. Ele não gosta de quem bebe demais, de quem come demais, de quem só pensa em bagunça, não quer trabalhar. Ele gosta até de trabalhar, Exu gosta, tá, gente? Mas tudo no seu devido nível, no seu devido lugar, sem excesso e sem falta. Se você se conectar a excessos, você está se distanciando do axé do orixá Exu e as coisas param de se movimentar na sua vida. Exu está sim ligado às encruzilhadas, ao encontro de caminhos, seja eles quais forem, até porque uma decisão, uma grande decisão, o que é uma encruzilhada? Você escolher por um caminho ou outro. Então o Exu está muito nessa coisa de você decidir pelos seus caminhos. Exu está ligado a essas encruzilhadas. E então sim, mas não é somente as encruzilhadas. Tem gente que fala, o orixá Exu só está na encruzilhada e no cemitério. Não, o orixá Exu é a energia que está em todo lugar. Toda e qualquer energia no planeta Terra está ligada a Exu. Então se você for na mata tem Exu, se você for no centro da sua cidade tem Exu, se for na praça tem Exu, se for no mar tem Exu, na cachoeira tem Exu, na pedreira tem Exu, no cemitério tem Exu. Tem, porque Exu está em todos os lugares. É fundamental que ele esteja em todos os domínios. Exu também é o senhor da alta magia. Então, assim, tem uma frase que acho que, nossa, quanto mais eu estudo essa frase, mais informação eu tiro dela. Exu matou o pássaro ontem com a pedra que atirou somente hoje. Mostraria até que ele teria poder de voltar no tempo ou coisa do gênero, mas para demonstrar o grande poder magístico de Exu. Exu é inteligente e astuto. É o grande mantenedor da ordem, da organização e da disciplina. Pasme você. Tem gente que, isso é um absurdo o que o Márcio está falando. Estude o orixá na raiz e você vai entender que o que eu estou falando é verdade. Exu é considerado bom amigo, bom conselheiro, também considerado alegre, fiel e leal. É Exu quem favorece o equilíbrio, olhe mais uma vez uma palavra importante, equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas espirituais, realizando um bom destino para todos. Se você acha que seu destino é ruim, que sua vida não vai bem, quem pode alterar o seu destino, quem pode te ajudar a mudar a sua vida é o orixá Exu. Lembro mais uma vez, orixá não é entidade. Olha, eu estou há 12 anos falando isso, tem hora que eu até me desgasto. Tranca-rua pode te ajudar? Pode. Marabô pode te ajudar, pinga-fogo, asa negra, trinca-ferro. Todas as entidades Exu podem te ajudar, mas eu estou falando do orixá, lembre disso. Eu falei ordem, organização e disciplina. E esses princípios devem ser alcançados através da prática de virtudes como lealdade, respeito, coragem, perseverança e principalmente paciência está ligado a Exu. Então, se você quer estar no axé de Exu,
quer se conectar ao axé do orixá, do grandíssimo orixá Exu, você precisa ter ordem, organização, disciplina, paciência, tem que ser leal, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que ser uma pessoa correta, senão você está fora, você não consegue acelerar a sua vida, não consegue colocar as coisas em movimento ao seu benefício, não consegue ter axé. E é por tudo isso que existe a famosa frase que sem Exu não se faz nada. Agora você consegue entender, porque tudo que a gente pede para Xangô, nós firmamos o mesmo pedido para Exu em primeiro lugar, ou para Oxalá, ou para Iemanjá, ou para qualquer outro orixá que você vai pedir, ou até mesmo entidade. Firmamos ao orixá Exu em primeiro lugar, para que ele coloque tudo em movimento, para que ligue o material com o espiritual, para que os nossos pedidos possam chegar aos orixás ou às entidades que desejamos. Por isso, Exu tem que ser cultuado, Exu tem que ser firmado todas as semanas, por todos os umbandistas, eu vou até mais além, por todos os praticantes de religiões afro-brasileiras. Se você quer mais, gente, coloca aqui nos comentários qual vídeo você espera do canal. Você quer aprender a fazer firmezas para todos os orixás? Firmezas com velas, oferendas, tudo bonitinho, de forma prática. Quer aprender sobre qual é a mensagem que a queima das velas nos trazem? Quer aprender sobre banhos de ervas? Aprender a importância que os nossos pets têm na nossa vida, os nossos queridos animaizinhos de estimação, e ainda aprender a se conhecer. Eu garanto que você não se conhece, e esse curso vai fazer com que você se conheça melhor para despertar potenciais que você nem sabia que existia dentro de você, melhorando a sua vida. Então eu convido você para o nosso curso Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda, um curso curtinho, 13 aulas, 3 meses, que vai fazer toda a diferença na sua vida. É a porta de entrada para todos os cursos Umbanda. As pessoas adoram e vão fazer os outros cursos, gente, com todos esses benefícios e por um precinho bem menor do que você imagina. Acesse esse QR Code aqui à minha esquerda, ou desce no primeiro comentário fixo, vai ter um link, clica no link, vai receber um formulário, coloca seu nome, telefone e o seu e-mail, clica em enviar e você vai ser direcionado para o WhatsApp do Newton Sombra, que vai responder as mensagens com aquele carinho, de forma pessoal. O Newton é sempre um cara muito bacana, tenho certeza que você vai adorar conversar com o Newton, e eu vou ficar aguardando a sua matrícula. Me dê a honra de ser o seu professor. E eu acho que esse vídeo merece like, né? Pessoal, deixa o like é fundamental para a gente. Se inscreve no canal, clica no inscrever-se e depois ativa o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Se tiver perguntas ou sugestões, pode colocar as perguntas nos comentários, a equipe está lendo tudo, vai separar as principais perguntas que serão respondidas nos programas de segunda e quarta-feira, os plantões Tira Dúvidas e na sexta-feira comentando comentários. Ei, você aí, tá sabendo que o Umbanda agora tem vídeos exclusivos no espaço de membros? É material somente para membros. E ali você vai encontrar quadros como respondendo membros, comentando comentários, relatos, como fazer coisas práticas, entrevistas especiais, tudo de uma forma muito mais à vontade, sem comerciais, direcionado para o membro. E você quer fazer parte de tudo isso, quer ter acesso a apenas R$ 7,99, você vai ter um Umbanda diferente, vai ficar mais próximo de todos nós aqui da equipe Umbanda. E se você quer fazer parte, clique no Seja Membro, ou desce no primeiro comentário fixo desse vídeo e vai ter um linkzinho lá no Seja Membro, você clica, faz a sua adesão e a gente vai ficar aguardando você no espaço de membros. Até lá! Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Eu peço a todos os sagrados orixás que abençoem você nesse momento, que quebrem todo o mal, que retire todo o mal do seu coração, que tragam a você todos os axés de virtudes, de todas as qualidades, de tudo aquilo que é bom, do que o axé dos orixás seja derramado sobre sua coroa nesse momento, e que você receba tudo de melhor na sua vida, saúde, proteção, paz, luz e prosperidade, felicidade na sua vida, para que você tenha uma vida terrena cada vez melhor e que seu espírito brilhe cada vez mais intensamente. Se você gostou desse vídeo, imagine que tem nos cursos Umbanda Boa. Isso aqui é uma pílula bem pequenininha. Curso de teologia, então, de sacerdócio, eu perco muito tempo falando sobre isso, que isso aqui não é nada perto do que eu já estudei sobre esse tema. Gratidão a você que ficou até o final. A gente vê nos próximos vídeos. Que Oxalá te abençoe. Até a próxima.